Bora para mais um episódio do nosso PodSafer, né? E nesse episódio aqui a gente vai dar continuidade a um papo que a gente teve sobre SOC e MSS, né? Com o Marcelo Moraes e o Lucas Berti, né? Bom, e falando então sobre tendências tecnológicas e o futuro do SOC, sobre inteligência artificial, automação de respostas, detecção de ameaças avançadas, ataque a APIs, vamos falar um pouquinho sobre exemplos práticos, né? Marcelo, você tem algum exemplo prático sobre como essas tecnologias têm apoiado as operações hoje? Cara, a gente tem conversado bastante sobre IA aqui, e eu acho que é uma tendência do mercado em geral. Qualquer lugar que você vai, em qualquer palestra de qualquer fabricante, sempre tem essa tendência. E uma coisa que eu tenho visto muitos fabricantes procurando é como usar modelos de linguagem para facilitar a vida do analista que está acessando as ferramentas, como ter um valor agregado melhor, como chegar a uma conclusão do que é um ataque, do que é um falso positivo. Então uma tendência que a gente tem visto bastante é mudar a forma como as pessoas interagem com as ferramentas, interagem com as consoles, interagem com os incidentes, para que a gente ganhe um resultado mais rápido, um tempo de resposta mais curto, que tenha agilidade, né, no que acontece. Então, assim, até então só se falava em IA, agora a gente consegue ver esse movimento trazendo para o mundo real, como que isso vai acontecer dentro do nosso dia a dia, das nossas questões de segurança, as nossas respostas a incidente, enfim. Eu acho que está caminhando bastante para esse lado. Eu acredito muito que a tecnologia ela passa por um ciclo de amadurecimento, qualquer tecnologia, né? Quando a gente olha IA, é basicamente isso que aconteceu. Lá no início se falava muito de IA, mas ainda sem um propósito muito claro, e agora a gente vai descobrindo o propósito da IA dentro das operações, né? Vou até dar um exemplo prático disso. Eu estava avaliando algumas tecnologias e já existem tecnologias que estão usando muito IA na triagem dos eventos, né? Então, quer dizer, existem empresas que têm um número muito grande de eventos para serem avaliados pelo time, né? E isso demanda um tempo de trabalho muito grande. Então a inteligência artificial ela começou a apoiar no sentido de separar aquele pequeno percentual que realmente representa um risco para a empresa e aí jogar este percentual de eventos na mão dos analistas para fazerem ali uma avaliação mais criteriosa e tentar entender se aquilo realmente traz um risco para a operação. Eu percebi que é realmente a IA ganhando aquele propósito mais específico, né? O que você acha, Lucas? É por aí? Sim, acho que na questão de IA, ainda se a gente for pegar a massa toda de dados de um ciente, tem 1, 2 teras ali de informação, fazer IA processar, ainda é muito pesado, precisa de muito hardware e tudo mais. Acho que ainda a gente não chegou nesse nível. Mas que nem se comentou, já pegaram uma certa triagem ali, gerou alertas e tudo mais, vai para um ser humano analisar, ela já consegue otimizar o tempo do ser humano para fazer essas triagens, essas análises e tudo mais. Mas ainda é questão de processo. Se você não souber o alerta que vai ser gerado, se você não souber como vai ser aquele processo, o do SOAR, a gente que tem um tempo já de mercado, viu que teve um pico também, virou hype, SOAR, tudo mais, você não tem um playbook. Então você não automatiza algo que você não sabe o que automatizar. Sem dúvida. Então a IA acho que veio, mas ela veio com um pouquinho mais completa, e aí não tem como você fugir, você vai ter que acabar usando em algum momento, porque todo mundo está usando e dá para se usar em muitos cenários ali. Mas eu acho que ainda o pessoal está vendo aonde dá para ajudar e tudo mais, mas tem que ser usado, e principalmente para tirar trabalho operacional e dar mais inteligência para os alertas, para a segurança como um todo. Quando a gente fala de escala, né, quer dizer, essas tecnologias elas têm apoiado as operações a conseguir atender mais, quer dizer, a atender uma quantidade de eventos maior com um número menor de pessoas? Sim, com certeza. Eu já vi ali outros SOCs, não só o nosso, que a gente começou a usar a IA, teve esse ganho, mas teve outros também de amigos que começaram a adotar também dentro de SOC, você vê que teve ganho, teve SOC que já diminuiu, ou precisou contratar e não foi para o mercado contratar porque a IA já estava suprindo. Então eu acho que aí o gap que nós tínhamos no mercado com recrutar pessoas começa a diminuir porque alguns trabalhos operacionais começam a se usar IA.
Aí a gente começa a ter a dificuldade em arrumar profissionais mais capacitados, porque aí a cobrança será maior. Entendi. Continuamos tendo um gap, mas aí agora já... Eu li uma notícia de uma empresa de cibersegurança, uma grande empresa de cibersegurança, que ela anunciou o desligamento, se eu não me engano, de 5% do quadro de engenheiros. E a justificativa da empresa foi que a inteligência artificial adotada pela empresa no desenvolvimento de produtos e no dia a dia da operação, ela já trouxe condições dela trabalhar com um quadro um pouco mais enxuto, né? Mas aí foram os 5% os mais fracos, vamos dizer ali, né? Não vão tirar os... Isso, provavelmente substituiu ali algumas atividades mais operacionais que puderam ser automatizadas, né? E quando a gente fala de serviço gerenciado, MSS, Marcelo, IA lá dentro, como é que funciona? Cara, eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte, não é que você vai substituir o ser humano, mas você vai dar a ele mais condições de trabalhar. É como se uma pessoa começasse a ter mais braços, mais olhos, mais capacidade de raciocínio, e aí ela conseguisse cobrir um espaço maior que antes ficava descoberto. Então uma pessoa só, a pessoa que ela tem um bom domínio de uma ferramenta, ela não vai ser necessariamente substituída, ela vai conseguir cobrir um espaço maior, ela vai conseguir render mais e alcançar lugares que antes ela não conseguiria alcançar. Então isso, do lado de quem se prepara, do lado de quem sabe trabalhar com essas ferramentas, eu acho muito importante, porque a pessoa ela consegue se capacitar melhor, ela consegue talvez até ter uma evolução melhor na carreira a partir do domínio que ela tem das próprias ferramentas. E é uma tendência, como eu já falei, de algumas ferramentas adotar na própria console um promptzinho de IA para você fazer uma pesquisa, você fazer uma query, fazer algum tipo de investigação direta ali na console. Então as pessoas que se preparam nesse sentido, elas vão conseguir alcançar espaços bem maiores do que elas estavam conseguindo até então. Então eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, eu olho pela oportunidade que vai surgir de mais pessoas se capacitarem, mais pessoas fazerem trabalhos que realmente tem ali necessitam de uma atenção um pouco mais humana, digamos assim, né? Entendi. É que hoje o que a gente percebe, né, é que o que vinha acontecendo no passado é que era um desafio para os profissionais, porque eles tinham que se capacitar, eles tinham que ter um conhecimento importante em relação à cibersegurança no geral, para entender o que é um incidente de segurança e como investigar aquele incidente, mas ele também precisava se capacitar na ferramenta na qual ele ia fazer essa investigação, ele ia entender o incidente. Então ele tinha dois desafios. O primeiro é o conhecimento mais amplo, né, sobre cibersegurança e o comportamento das ameaças, né, e características dos incidentes, mas ele também tinha que ter um conhecimento muito profundo no ferramental. E eu já comecei a encontrar fabricantes que começaram a trazer inteligência artificial para essa interface do usuário-ferramenta, né, empoderando. Então, existem ferramentas, por exemplo, Ciens e outras, que a gente até brinca que o cara tem que fazer um curso na NASA, né, para entender aquelas queries malucas, que vão ali trazer alguma visão, correlacionar dados e coisa do tipo. E eu já comecei a perceber tecnologias com IA que estão tirando essa complexidade, que ele com linguagem natural consegue fazer as perguntas para a ferramenta e extrair aquilo que ele precisa para investigar. Como é que vocês enxergam essa tendência? Conhecimento continua precisando, senão você não vai saber nem com linguagem natural, nem com query o que pedir, o que formular ali. Então acho que continua usar a IA para conseguir esse conhecimento. Você consegue aprender muito mais rápido hoje usando IA de N formas. Mas, como você comentou, dá para linguagem natural começar a fazer uma query que ia ser 5 linhas, você vai lá e fala, eu quero saber tal coisa. Então acho que isso vai facilitar muito e eu acho que até dá um poder para quem não é técnico. Às vezes outras áreas estão usando alguma coisa ali, precisam de uma informação ou algum cliente que não está tanto no dia a dia, às vezes tem um cliente que é um executivo e a empresa não é de TI, a empresa não é de segurança e precisa saber algum resultado. Então é bom, porque vai lá e coloca, quero saber quem logou tal hora. E a informação já é plotada ali. Então acho que para isso vai ser muito bom, mas o conhecimento continua precisando ter e isso não tem como tirar.
Legal. E aí, Márcio? Eu gosto da objetividade dessa abordagem, né? Porque aí precisa ter o conhecimento, mas precisa ter um conhecimento que é bem importante, que é um conhecimento de fato da base, de como é que as coisas funcionam, quais são os caminhos que você pode tomar para resolver um problema. Eu acho que esse conhecimento é um conhecimento talvez mais poderoso ou mais valioso, digamos assim, e que aí as pessoas que vão em busca desse conhecimento vão começar a entregar resultado diferenciado, vão começar muitas pessoas a se destacar a partir do momento que elas têm mais tempo disponível para se dedicar àquilo que vai mostrar valor para uma empresa, por exemplo. Então eu acho que é uma mudança legal no jogo. Eu gosto disso, porque eu vejo que a gente começa a dar valor para coisas realmente importantes, para os insights mais inteligentes, para aquilo que realmente pode fazer a diferença no final do dia, se a sua empresa vai ser atacada, se ela vai conseguir se recuperar ou não. Então eu acho isso, eu gosto de ver por esse lado, eu gosto dessa objetividade. Muito legal. Quer dizer, é IA atuando em várias camadas, né? Com o Isso. objetivo de trazer mais facilidade ali para o dia a dia. Muito bom. Bom, e falando então sobre tendências tecnológicas e o futuro do SOC, sobre inteligência artificial, automação de respostas, detecção de ameaças avançadas, ataque a APIs, vamos falar um pouquinho sobre exemplos práticos, né? Marcelo, você tem algum exemplo prático sobre como essas tecnologias têm apoiado as operações hoje? Cara, a gente tem conversado bastante sobre IA aqui, e eu acho que é uma tendência do mercado em geral, qualquer lugar que você vai, em qualquer palestra de qualquer fabricante, sempre tem essa tendência. E uma coisa que eu tenho visto muitos fabricantes procurando é como usar modelos de linguagem para facilitar a vida do analista que está acessando as ferramentas, como ter um valor agregado melhor, como chegar a uma conclusão do que é um ataque, do que é um falso positivo. Então uma tendência que a gente tem visto bastante é mudar a forma como as pessoas interagem com as ferramentas, interagem com as consoles, interagem com os incidentes, para que a gente ganhe um resultado mais rápido, um tempo de resposta mais curto, que tenha agilidade, né, no que acontece. Então, assim, até então só se falava em IA, agora a gente consegue ver esse movimento trazendo para o mundo real, como que isso vai acontecer dentro do nosso dia a dia, das nossas questões de segurança, as nossas respostas a incidente, enfim. Eu acho que está caminhando bastante para esse lado. Eu acredito muito que a tecnologia ela passa por um ciclo de amadurecimento, qualquer tecnologia, né? Quando a gente olha IA, é basicamente isso que aconteceu. Lá no início se falava muito de IA, mas ainda sem um propósito muito claro, e agora a gente vai descobrindo o propósito da IA dentro das operações, né? Vou até dar um exemplo prático disso. Eu estava avaliando algumas tecnologias e já existem tecnologias que estão usando muito IA na triagem dos eventos, né? Então, quer dizer, existem empresas que têm um número muito grande de eventos para serem avaliados pelo time, né? E isso demanda um tempo de trabalho muito grande. Então a inteligência artificial ela começou a apoiar no sentido de separar aquele pequeno percentual que realmente representa um risco para a empresa e aí jogar este percentual de eventos na mão dos analistas para fazerem ali uma avaliação mais criteriosa e tentar entender se aquilo realmente traz um risco para a operação. Eu percebi que é realmente a IA ganhando aquele propósito mais específico, né? O que você acha, Lucas? É por aí? Sim, acho que na questão de IA, ainda se a gente for pegar a massa toda de dados de um ciente, tem 1, 2 teras ali de informação, fazer IA processar, ainda é muito pesado, precisa de muito hardware e tudo mais. Acho que ainda a gente não chegou nesse nível. Mas que nem se comentou, já pegaram uma certa triagem ali, gerou alertas e tudo mais, vai para um ser humano analisar, ela já consegue otimizar o tempo do ser humano para fazer essas triagens, essas análises e tudo mais. Mas ainda é questão de processo. Se você não souber o alerta que vai ser gerado, se você não souber como vai ser aquele processo, o do SOAR, a gente que tem um tempo já de mercado, viu que teve um pico também, virou hype, SOAR, tudo mais, você não tem um playbook. Então você não automatiza algo que você não sabe o que automatizar. Sem dúvida. Então a IA acho que veio, mas ela veio com um pouquinho mais completa, e aí não tem como você fugir, você vai ter que acabar usando em algum momento, porque todo mundo está usando e dá para se usar em muitos cenários ali. Mas eu acho que ainda o pessoal está vendo aonde dá para ajudar e tudo mais.
mas tem que ser usado, e principalmente para tirar trabalho operacional e dar mais inteligência para os alertas, para a segurança como um todo. E quando a gente fala de escala, né, quer dizer, essas tecnologias elas têm apoiado as operações a conseguir atender mais, quer dizer, a atender uma quantidade de eventos maior com um número menor de pessoas? Sim, com certeza. Eu já vi ali outros SOCs, não só o nosso, que a gente começou a usar o IA, teve esse ganho, mas teve outros também de amigos que começaram a adotar também dentro de SOC, você vê que teve ganho, teve SOC que já diminuiu, ou precisou contratar e não foi para o mercado contratar porque a IA já estava suprindo. Então eu acho que aí o gap que nós tínhamos no mercado com recrutar pessoas começa a diminuir porque alguns trabalhos operacionais começam a se usar IA. Aí a gente começa a ter a dificuldade em arrumar profissionais mais capacitados, porque aí a cobrança será maior. Entendi. Continuamos tendo um gap, mas aí agora já... Eu li uma notícia de uma empresa de cibersegurança, uma grande empresa de cibersegurança, que ela anunciou o desligamento, se eu não me engano, de 5% do quadro de engenheiros. E a justificativa da empresa foi que a inteligência artificial adotada pela empresa no desenvolvimento de produtos e no dia a dia da operação, ela já trouxe condições dela trabalhar com um quadro um pouco mais enxuto, né? Mas aí foram os 5% os mais fracos, vamos dizer ali, né? Não vão tirar os... Isso, provavelmente substituiu ali algumas atividades mais operacionais que puderam ser automatizadas, né? E quando a gente fala de serviço gerenciado, MSS, Marcelo, IA lá dentro, como é que funciona? Cara, eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte, não é que você vai substituir o ser humano, mas você vai dar a ele mais condições de trabalhar. É como se uma pessoa começasse a ter mais braços, mais olhos, mais capacidade de raciocínio, e aí ela conseguisse cobrir um espaço maior que antes ficava descoberto. Então uma pessoa só, a pessoa que ela tem um bom domínio de uma ferramenta, ela não vai ser necessariamente substituída, ela vai conseguir cobrir um espaço maior, ela vai conseguir render mais e alcançar lugares que antes ela não conseguiria alcançar. Então isso, do lado de quem se prepara, do lado de quem sabe trabalhar com essas ferramentas, eu acho muito importante, porque a pessoa ela consegue se capacitar melhor, ela consegue talvez até ter uma evolução melhor na carreira a partir do domínio que ela tem das próprias ferramentas. E é uma tendência, como eu já falei, de algumas ferramentas adotar na própria console um promptzinho de IA para você fazer uma pesquisa, você fazer uma query, fazer algum tipo de investigação direta ali na console. Então as pessoas que se preparam nesse sentido, elas vão conseguir alcançar espaços bem maiores do que elas estavam conseguindo até então. Então eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, eu olho pela oportunidade que vai surgir de mais pessoas se capacitarem, mais pessoas fazerem trabalhos que realmente tem ali necessitam de uma atenção um pouco mais humana, digamos assim, né? Entendi. É que hoje o que a gente percebe, né, é que o que vinha acontecendo no passado é que era um desafio para os profissionais, porque eles tinham que se capacitar, eles tinham que ter um conhecimento importante em relação à cibersegurança no geral, para entender o que é um incidente de segurança e como investigar aquele incidente, mas ele também precisava se capacitar na ferramenta na qual ele ia fazer essa investigação, ele ia entender o incidente. Então ele tinha dois desafios. O primeiro é o conhecimento mais amplo, né, sobre cibersegurança e o comportamento das ameaças, né, e características dos incidentes, mas ele também tinha que ter um conhecimento muito profundo no ferramental. E eu já comecei a encontrar fabricantes que começaram a trazer inteligência artificial para essa interface do usuário-ferramenta, né, empoderando. Então, existem ferramentas, por exemplo, Ciens e outras, que a gente até brinca que o cara tem que fazer um curso na NASA, né, para entender aquelas queries malucas, que vão ali trazer alguma visão, correlacionar dados e coisa do tipo. E eu já comecei a perceber tecnologias com IA que estão tirando essa complexidade, que ele com linguagem natural consegue fazer as perguntas para a ferramenta e extrair aquilo que ele precisa para investigar. Como é que vocês enxergam essa tendência? Conhecimento continua precisando, senão você não vai saber nem com linguagem natural, nem com query o que pedir, o que formular ali.
Então, acho que continua e a usar a IA para conseguir esse conhecimento. Você consegue aprender muito mais rápido hoje usando a IA de N formas. Mas, é o que você comentou, dá para linguagem natural começar a fazer uma query que ia ser 5 linhas, você vai lá e fala, eu quero saber tal coisa. Então, acho que isso vai facilitar muito e eu acho que até dá um poder para quem não é técnico. Às vezes outras áreas estão usando alguma coisa ali, precisam de uma informação ou algum cliente que não está tanto no dia a dia, às vezes tem um cliente que é um executivo e a empresa não é de TI, a empresa não é de segurança e precisa saber algum resultado. Então é bom, porque vai lá e coloca, quero saber quem logou tal hora. E a informação já é plotada ali. Então acho que para isso vai ser muito bom, mas o conhecimento continua precisando ter e isso não tem como tirar. Legal. E aí, Márcio? Eu gosto da objetividade dessa abordagem, né? Porque aí precisa ter o conhecimento, mas precisa ter um conhecimento que é bem importante, que é um conhecimento de fato da base, de como é que as coisas funcionam, quais são os caminhos que você pode tomar para resolver um problema. Eu acho que esse conhecimento é um conhecimento talvez mais poderoso ou mais valioso, digamos assim, e que aí as pessoas que vão em busca desse conhecimento vão começar a entregar resultado diferenciado, vão começar muitas pessoas a se destacar a partir do momento que elas têm mais tempo disponível para se dedicar àquilo que vai mostrar valor para uma empresa, por exemplo. Então eu acho que é uma mudança legal no jogo. Eu gosto disso, porque eu vejo que a gente começa a dar valor para coisas realmente importantes, para os insights mais inteligentes, para aquilo que realmente pode fazer a diferença no final do dia, se a sua empresa vai ser atacada, se ela vai conseguir se recuperar ou não. Então eu acho isso, eu gosto de ver por esse lado, eu gosto dessa objetividade. Muito legal. Quer dizer, é IA atuando em várias camadas, né? Com o objetivo de trazer mais facilidade ali para o dia a dia. Muito bom. Bom, bora lá agora responder as perguntas da audiência, né? Só para vocês entenderem, a gente coloca uma caixinha de perguntas no Instagram e aí a audiência submete as perguntas aqui para o pessoal e a gente seleciona algumas das perguntas para fazer aqui para vocês, tá? Então a gente tem uma primeira pergunta aqui, ó. Como saber se minha empresa está pronta para contratar um SOC? Esta pergunta é uma pergunta que é dúvida para muita gente. E aí, Lucas? Vamos lá. Se a gente for seguir ali, a gente consegue seguir N frameworks ou normativas ou tudo mais para explicar isso. Mas acho que todos eles usam o mesmo conceito, que é se preparar. Então nós vamos nos preparar para fraude, nós vamos nos preparar para sofrer um ataque no nosso site. Quais são os nossos vetores ali? Então eu estou preocupado, eu sou um e-commerce, por exemplo, estou preocupado se o site parar. Então quais são as variáveis que podem fazer o meu site parar? Então, quando a gente começa a pensar isso, fazer esse mapeamento e tudo mais, a gente já começa a ver a necessidade de ter um SOC. Então o SOC já nasce ali com um propósito, já nasce com uma ideia, um conceito e tudo mais. Isso é o mundo ideal, a gente sabe que normalmente preciso monitorar o meu site ali, meu e-commerce para não tombar, a gente acaba chamando um SOC e acaba aprendendo isso ao decorrer ali da monitoração, no dia a dia e tudo mais. Então acho que só de ter essa necessidade de preciso manter o meu site, meu e-commerce seguro, já é algo que você já começa a demandar um SOC para fazer a monitoração, para fazer toda essa segurança e tudo mais. Então se vai usar o modo bonitinho, de seguir norma, seguir os frameworks e tudo mais, ou vai por demanda e agilidade que preciso para ontem, aí acho que o importante é ter ali essa preocupação e começar a monitorar e aí aprendendo no dia a dia, só que a gente vai mutando e aí vai melhorando ali com o tempo. É porque o que a gente vê no mercado, existem empresas que têm essa necessidade legítima, né? Que já passaram por uma jornada, entenderam o propósito do negócio, processos de negócio, né? Eles já entenderam quais são os ativos que precisam ser acompanhados. Existem outras que estão muito atrás de atender, às vezes, regulações, né? Exigências de mercado. E aí acaba tendo uma operação de SOC, mas que ainda não está contribuindo como deveria, né? Porque está ali para trazer uma questão de conformidade para aquela operação ou para aquele negócio, né? E talvez a empresa ainda não tenha trilhado aquela jornada para entender realmente qual seria o propósito real de uma operação como essa, né? Até
processos e entendimento do próprio negócio em relação a isso, né? E aí, Marcelo? Só um adendo. Claro. Eu acho que, independente se a pessoa ou a empresa começou por compliance, ela tem que falar, comecei por compliance, mas vamos seguir segurança de verdade. Às vezes é só para compliance e fica... Sem dúvida, pode ser um gatilho, então, né? Pode ser um já gatilho que começamos, para você iniciar. Vamos começar de verdade. É isso, que seja, se é uma exigência, que pelo menos a exigência traga bons frutos, Sim. né? Já que você vai ter que fazer esse investimento, né? E aí, Marcelo? Cara, a gente já falou isso no episódio anterior sobre a questão de, no mundo ideal, a empresa deveria passar por um processo de avaliação de risco. E aí, quando você coloca na mesa que risco você está correndo e como você pode mitigar esse risco, você vai chegar numa conta matemática que você vai conseguir ter uma ideia de até onde eu posso investir agora, qual que vai ser a minha fase 2, o que vai chegar daqui para frente. Então, eu acho que essa dúvida ela surge muito porque a gente não faz o negócio no A, B, C, D, a gente dá uma pulada de etapa em alguns momentos. No mundo ideal, se a gente fizesse um processo de programa de cibersegurança com início, meio e fim, depois fazendo o ciclo, e esse ciclo se repete algumas vezes, a gente teria essa avaliação no início e a gente saberia exatamente para onde a gente quer caminhar. Talvez o que falta hoje é a gente dar um passo para trás e começar a fazer as coisas um pouco mais planejadas no sentido de, olha, eu estou vendo que eu tenho esse risco e para mitigar esse risco eu preciso tomar essa atitude, e aí eu vou seguir por esse caminho. Talvez isso seja uma forma de pensar. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente é pego num compliance, a gente precisa responder para uma certa auditoria, a gente precisa fazer alguma coisa mais na pressa, porém essa pressa pode ser uma oportunidade para você começar a fazer direito. E aí, assim que possível, fazer essa avaliação, olhar para dentro de casa, ver como é que você está, qual a sua maturidade, quais são os seus riscos e como você pode atuar nesses riscos, eu acho que já dá um caminho muito interessante, dá uma clareada boa, assim, em como você vai tocar dali para frente. Até porque uma operação de segurança, né, ele passa ali pelo aquele ciclo, né, de entendimento, amadurecimento, ajustes, e como você disse, é algo contínuo, né, o tal do PDCA lá. Então, frequentemente você vai ter que revisitar essas operações, o negócio muda, as ameaças mudam, né, o ambiente externo muda, interno muda, então você tem que sempre reavaliar tudo isso e ir fazendo os ajustes necessários para fazer com que aquela operação continue atendendo a expectativa do negócio, né? Então esse é um ponto importante. O do NIST, os dois frameworks são ciclos, tanto de segurança quanto de incidente. Então, o que faz sentido, né? Porque ciclo, não tem. O próprio negócio é um ciclo. Vive dentro de ciclos. Não, o próprio negócio, a própria empresa, né? O negócio da empresa, sempre reavaliando e vendo se precisa de ajustes. Então, nada mais coerente do que as operações que estão dentro também passem por esses ciclos e passem por esses ajustes. E a linguagem do negócio é o risco. Qualquer empresa fala a linguagem do risco. Então, se você tiver uma visão, né, a partir do risco tomado, a partir do seu apetite de risco, a partir do que você quer mitigar, talvez seja até mais fácil passar isso para cima para uma aprovação. Porque em vez de você falar, eu preciso instalar tantos firewalls, você vai falar, estou correndo esse risco da empresa parar assim, assim, e o que eu preciso para mitigar esse risco é comprar esse equipamento. Eu acho que é uma abordagem um pouco que facilita, talvez, você conversar com uma pessoa que às vezes está lá no board da empresa que não tem o conhecimento técnico, mas ele entende de risco, ele sabe que correu um risco. Por isso que a gente tem é um exercício muito importante, né? Isso, depois a gente pode até sugerir um episódio sobre isso e falar um pouco de Risk One, inclusive, porque é aquele ponto lá no início que é fazer a avaliação de risco, entender como é que está o nível de maturidade, e aí se traçar uma estratégia para chegar até onde é necessário. Né? É isso aí. Então é interessante isso. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que fala um pouquinho de serviços gerenciados, né? E a pergunta, ela está aqui no sentido de pedir uma ajuda quando o fornecedor não entrega o que é prometido. Então, o que fazer, né? Quando o fornecedor não entrega o que é prometido? Vou deixar para quem está no mesmo dia a dia. Isso é muito complicado, porque a gente vive num ambiente de muitas promessas, realmente, e muitas delas não são cumpridas. Mas acho que o mais importante é você definir o escopo de trabalho. Porque se você deixar um escopo muito aberto, isso pode ser tanto prejudicial para o fornecedor quanto para o cliente. Porque aí fica uma coisa muito de interpretação, de eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas você não me entregou tal coisa. Então eu sempre dou a dica, até aqui internamente nas nossas conversas, eu falo, gente, vamos definir melhor o escopo,
Porque a gente vai ter um caminho, a gente vai saber por onde a gente tem que percorrer. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, se a gente tem um escopo, se a gente define aonde a gente vai parar a fase 1 e a partir de onde começa a fase 2, é muito mais simples, né, de eu saber se a pessoa está me entregando ou não, se vai rolar ou não. Eu preciso ter uma coisa para ser monitorada. Se eu deixo uma coisa muito aberta, muito abstrata, eu não consigo monitorar. Como que eu vou pegar um número de uma coisa que é abstrata? É muito difícil, né? Então eu acho que passa muito isso pelo escopo, por entender quais são os entregáveis, se tem relatório, qual é o relatório, o que, que esse relatório precisa conter. Então, definindo esse jogo, tendo esses números que a gente pode olhar depois, eu acho que fica muito mais simples de você cobrar. Agora, se ficou uma coisa muito aberta, muito abrangente, sem muita definição, aí eu acho que tanto o fornecedor quanto o cliente vai sofrer muito se a relação não for por um caminho bom. Se a relação for meio difícil, ela tende a ficar mais difícil ainda com o tempo. Aí eu só enxergo um certo desafio no cliente com relação ao nível de maturidade. Às vezes ele traz o parceiro, né, e ele mesmo não sabe o que ele precisa, né, o que esperar do parceiro. Então isso também pode ser gerar ali um complicador, porque aí, de novo, né, não estão alinhados em relação às expectativas, o cliente às vezes não sabe nem o que esperar deste fornecedor, e aí eu acho aí eu acho que é o fornecedor que tem que vir com essa experiência. Se tá vendo que o cliente está imaturo, não sabe direito o que pedir, o que faz sentido, o fornecedor tem que vir, não, por experiência ou cenário, a recomendação é essa. Pode ser que faça sentido, pode ser que o cliente siga ou não, aí é outra história. Mas a recomendação tem que ter. E senão vai ficar desalinhada a expectativa e normalmente é o fornecedor que vai sair como errado. Então, para o fornecedor, uma lição também de se está indeciso, vamos sentar aqui. Comum isso no SOC, né, Lucas? Porque às vezes o cliente contrata uma operação de SOC e não tem playbook, às vezes ele nem sabe o que é um playbook, né? É porque a definição de SOC acaba não sendo muito concreta. Então, a minha definição é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Então, quem contrata tem uma definição de SOC, quem está vendendo tem outra. Em nenhum momento foi alinhado para saber qual que vai ser a versão atual. E aí, nisso, a expectativa é totalmente desalinhada. Entendi, onde legal. gera mais ruído. Tá bom, é isso aí. Esse é um tema... É um ponto que aparece muito nas conversas, né? A insatisfação dos clientes com relação aos seus prestadores de serviço. E o que a gente começa a perceber é exatamente isso. Tem ali o fornecedor que tem uma certa dificuldade em alguns temas, mas o cliente também ele tem ali um certo desconhecimento em alguns pontos, e isso vai gerando essas sombras e consequentemente trazendo esses atritos todos, né? Bom, indo para a nossa última pergunta aqui, das 3 que foram selecionadas, essa aqui fala um pouquinho de ROI, essa eu entendo um pouco mais complexa, né? Como mensurar o ROI de um serviço gerenciado? Eu acho que é na avaliação de risco, é o jeito mais simples, porque se aquele risco vai me trazer um prejuízo possível de 1 milhão, eu não vou gastar 2 milhões para proteger, por exemplo, né? Falando só que é um número aleatório. Mas nessa análise de risco, você consegue justamente trazer um ROI, pelo menos prever um saving para a empresa, talvez, se ela seguir aquele padrão, se ela seguir aquele planejamento. Eu, sinceramente, quando a gente tem que fazer alguma coisa um pouco mais com pressa, eu não vejo muito como entregar um ROI para um board, por exemplo, se você teve que fazer uma coisa meio com pressa. Eu acho que não vai rolar tanto. Agora, se você conseguiu, por algum motivo, dar uma esfriada nos ânimos, fazer com calma, fazer essa avaliação, trazer quanto custa cada ferramenta, qual é o risco que aquilo está mitigando, qual seria o impacto daquele risco se ele acontecesse, quantos milhões você perderia se o seu e-commerce ficasse fora do ar, por exemplo, aí você começa a conseguir ter números para confrontar. Se você fizer com um pouco mais de pressa, eu acredito que arranjar esses números para mostrar vai ser um pouco mais complexo. Até porque, até pouco tempo atrás, tinha muita empresa que olhava a operação de cibersegurança como um custo, né? Custo. Então, isso dificultava muitas coisas. Agora, a gente começa a perceber que o mercado tem amadurecido mais, cibersegurança começou a
ser visto com outros olhos, né? Agora, como uma operação realmente essencial até para a continuidade do negócio. Em alguns casos é até um diferencial estratégico do negócio, quando você está inserido numa vertente que às vezes a margem é muito apertada. Se você ficar um dia, 2 dias, sei lá, offline, pode ser que aquela margem que era apertada, ela passe a ser quase inexistente. Então, em alguns pontos, a cibersegurança passa até a ser um diferencial do mercado, porque se você não para, você fatura mais. Esse é um dos pontos que você pode trazer, né? E a partir daí, eu acho que a gente começa a virar um pouco o jogo dessa parte do custo e investimento. Empresas de varejo viveram isso, né? Empresas foram impactadas e, assim, quando você olha para o varejo, onde a margem é realmente muito pequena, né? Nos negócios, assim, uma semana com a sua operação paralisada pode representar um ano inteiro de resultado, né? Então isso é muito complexo. E aí, Lucas, falando de ROI? Acho que tem como a gente, hoje fica mais fácil, acho que a gente tem mais recurso para ver, mas também em alguns casos, é só fazer o retorno sobre o não investimento. Se eu não investir, qual que é o dano? O Moraes comentou, se eu ficar com o meu e-commerce fora, vou tomar um prejuízo de 2 milhões. Eu tenho que investir 100 mil, 1 milhão, 500 mil em segurança? Aí, cara, e se ficar fora, quanto que vai ser? Vai ser maior. Então, o retorno sobre o não investimento é maior. Então, acaba fazendo essa conta de não estou investindo 1 milhão. Estou investindo que, caso aconteça isso, eu ainda vou ganhar 1 milhão ali por não estar fora do meu site. E fora que tem reputação e tudo mais, que aí não tem... são cálculos ali que não são muito concretos, né? São mais abstratos e pode comprometer muito, ter danos indiretos ali. Então, acho que o mercado mudou, como você comentou, que hoje fica mais fácil de comprovar isso. Cada empresa vai ter que montar sua estratégia, né? Para mostrar esse retorno em relação aos investimentos. O que não dá é para ignorar mais. Não dá. Ignorar não é uma alternativa. Na própria avaliação de risco, você tem o aceitar, mas o que você não pode fazer é ignorar. Ignorar não é mais uma opção. É um aceite consciente. É um aceite consciente, não pode ignorar. Bom, legal. 3 perguntas respondidas, vamos para o próximo quadro aqui, que é o Papo Reto. E aí, aqui no Papo Reto, a gente trouxe um tema que também é um tema que tem aparecido com frequência dentro do serviço gerenciado, do mercado de MSS e também do mercado de SOC, que é o que precisa mudar, né? O que a gente precisa mudar neste mercado hoje, né? Então, a gente começa a ver situações frequentes no mercado como falhas de comunicação, desafios quando a gente fala de SLA, né? Transparência desses serviços, né? Importância de serviços personalizados. O que a gente precisa hoje mudar nesse mercado para realmente atender aquilo que o nosso cliente está buscando? A conscientização. Tem que conscientizar desde o usuário até o executivo das empresas, precisa de conscientização. O pessoal não faz ideia quando aparece um vazamento faz sentido eu estar preocupado, não faz sentido, qual que é as pequenas coisas que a gente sabe ali que dá para aumentar a sua maturidade. Então eu acho que fazendo isso como um todo, conscientizando não só a empresa mesmo, mas as pessoas mesmo. A gente sabe qual é a dificuldade de quem é do segmento, conscientizar um pai, uma mãe, um filho, um tio, um amigo que não é do segmento, já temos essa dificuldade. Então, acho que com conscientização a gente consegue melhorar a segurança como um todo. Porque se a empresa começar a ficar segura, vai para o usuário. Você entende que isso vai impactar positivamente a relação cliente e prestadores de serviço, assim, é o que... Eu acho que sim, porque aí você começa a ter clientes sabendo o que eles estão querendo, qual a expectativa deles quando contratam um serviço. Então, tem uma expectativa muito mais alinhada, eu tenho mais maturidade. Então começa a ter uma relação mais fácil. Eu não tenho uma expectativa de algo que eu não tenho conhecimento. Então eu acabo tendo uma expectativa muito mais alta porque eu não tenho conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sei que isso é algo concreto, isso não faz tanto sentido, isso faz parte. E aí fica, acho que, uma relação mais sadia entre o prestador e o cliente. Faz sentido. Eu acredito que é por isso que as empresas têm até disponibilizado agora uma cadeira, né, para os profissionais de cibersegurança nos conselhos, né, até para trazer essa informação, levar essa informação até para os conselhos de administração
e dar condições para esses executivos, né, esses conselheiros tomarem as melhores decisões em cima do tema, né? É isso, Marcelo? E aí? Eu acho assim, só complementando um pouco o que o Lucas falou, eu acho interessante o ponto de vista que a gente sempre comenta que o elo mais fraco da segurança é o ser humano, justamente pela falta de conscientização, pela falta de conhecimento e tudo mais. Se a gente começa a conseguir trazer o ser humano para o nosso lado, a gente aumenta em muito a nossa capacidade de resposta, a nossa força de trabalho, a nossa capacidade de prevenção. Então, o que antes era um ponto fraco, passa a ser um ponto forte. Então, o ganho não é de 0 para 1, é de -1 para 1, entendeu? Então, a gente tem um ganho bem bacana nesse sentido. E eu acho bem importante esse tipo de abordagem, eu gosto desse tipo de abordagem. E uma abordagem também que eu gosto de trazer é... O mercado em si me parece muito frio. A maioria das empresas que eu já trabalhei lá atrás, quando eu fui também cliente dessas empresas, me parecia muito frio. O pessoal entregava um relatório que era basicamente várias planilhas com vários números que eu tinha que ficar meio que tendo a minha própria interpretação daqueles números, eu tinha que buscar minhas próprias informações ali dentro. Eu não gosto dessa abordagem, eu tenho evitado essa abordagem, eu gosto mais de trazer um insight consciente para o cliente, algum dado relevante que ele vai transformar aquilo em algo acionável. Então, se eu trago uma informação para ele, eu já trago com uma sugestão do que ele pode fazer com aquela informação para aumentar a maturidade de segurança dele. Então, a não ser que o cliente me peça, eu evito mandar só informações aleatórias, uma massa bruta de dados. Eu tento sempre trazer um insight do que ele pode fazer para melhorar, de como ele pode talvez tirar um workload daqui e colocar aqui. Porque está consumindo muito recurso de tal lugar, por que você não transfere essa regra para uma outra camada, né? Quando a gente fala de segurança em camadas. A gente sempre faz esses ajustes, por mais que talvez seja uma ferramenta que nem está no nosso escopo, mas se a gente está vendo que se o cliente apertar um parafuso ali, ele vai ter mais eficiência, ele vai conseguir ganhar um pouco mais de valor nas ferramentas como um todo, a gente sempre faz esses ajustes, porque eu acho que esse é um diferencial. O mercado, eu sinto ele um pouco frio, às vezes, nesse relacionamento. Entendi. Eu vou até voltar no tema SLA, e por qual motivo? Eu tenho acompanhado alguns estudos que também foram produzidos por alguns fabricantes aí, e empresas que estão aí no mercado, né, de cibersegurança, e o que eu começo a perceber nesses estudos é o tempo médio que um atacante leva para comprometer uma empresa. Então, há anos atrás, a gente falava alguma coisa em torno de 2 horas, 3 horas, o que já preocupava muita gente, né? Você imagina, em 2 horas eu tenho a operação da minha empresa totalmente impactada. E nos últimos estudos que eu andei olhando há pouco tempo, tem gente falando em 5 minutos, 6 minutos. Então essa janela de tempo diminuiu muito. E aí, o que eu percebo é que existe ali um desalinhamento de expectativa no ponto SLA. Por quê? Porque os clientes acabam tendo acesso a esses relatórios e aí eles começam a cobrar dos seus prestadores SLAs mais apertados, né? Como gerenciar essa expectativa? Como é que a gente, né, discute esse tema SLA com os nossos clientes? Cara, é um tema um pouco complexo, mas se a gente pegar para analisar assim a fundo, a gente pode separar um pouco as coisas. Então, por exemplo, a gente tem falado muito de IA nesses últimos dias. Então a gente pode usar ferramentas automatizadas para tentar diminuir aquele primeiro contato, né? Então, por exemplo, eu verifiquei que tem alguma coisa realmente maliciosa, aquilo realmente é malicioso, eu já faço ali a minha configuração de um jeito que já bloqueia aquilo, e só depois, quando o analista olhar, ele vai falar, não, continua bloqueado, ou isso aqui é um falso positivo, aí desbloqueia. Esse é um caminho, porque é humanamente impossível a gente responder um ataque em 1 minuto, 2 minutos. Muitas vezes a gente leva um pouco mais que isso para detectar alguma movimentação. Então o ideal é que a gente faça o máximo possível para antever, para ser proativo, para configurar respostas automáticas, entra até a questão do SOAR, né, que a gente estava comentando, e a partir daí a gente faz toda a questão de SLA, de ITSM mais tradicional, digamos assim, com um pouco mais de folga, porque o primeiro contato, a primeira atuação ela já aconteceu, o risco já foi mitigado, agora eu vou analisar para ver o que está acontecendo, se eu preciso fazer alguma ação um pouco mais elaborada aqui, mas no primeiro momento eu já saí fora do risco. Eu acho que essa é uma abordagem muito interessante, talvez seja a mais simples de fazer,
porque as próprias ferramentas já caminham para aí. Então, se você fizer isso, você vai ter que meio que andando no mesmo fluxo. Você vai aproveitar a velocidade de cruzeiro que já está tomando e vai ajustar mais rápido. Então, eu acho que começa por aí essa conversa. Eu vou trazer... a minha visão sobre esse tema é que essa é a única alternativa. Essa é a única alternativa. Responder primeiro e aí depois fazer uma avaliação com um pouco mais de cuidado para entender se aquela resposta fez ou não sentido, né? Na dúvida, bloqueio. Na dúvida, eu quarenteno. E aí depois eu vou avaliar se aquela ação ela realmente fez sentido e se não fez, acaba se revertendo a operação. Porque as janelas estão ficando muito apertadas agora, né? É isso, né, Lucas? O que você acha? Eu acho que a questão de conscientização ajuda até nessa questão. Porque aí é quando um executivo que não está na área vê esse dado, ele fica preocupado com a SLA. Mas ele não está vendo que ele tem um patch desatualizado já faz 5 anos, que ele tem uma vulnerabilidade. Que isso que ajuda a ter esse incidente de 5 minutos. O incidente de 5 minutos não é que alguém vai fazer algo sofisticado. Normalmente é uma brecha simples, que está divulgada em todos os lugares da internet e alguém acha isso no ambiente. Então, quando está consciente que tem esses 5 minutos, mas eu tenho que me preocupar com segurança, ver quais são os incidentes que são mais rápidos, se eu estou vulnerável a isso, onde são meus ativos ali que podem estar expostos e tudo mais, isso sim eu acho que teria que ser uma preocupação maior. E aí sim a gente entra em SLA, que é o que vocês comentaram, que é questão de processo e definir o bloqueio antes. Tem que arrumar a casa, senão não tem jeito. Exatamente. É isso aí. Bom, legal. Legal, gente. Vou agradecer agora o pessoal aqui que nos acompanhou. A gente está encerrando aqui mais um episódio. Agradeço vocês de novo a terem participado, né, desse segundo. E vou convidar todo mundo aí a nos curtirem nas plataformas e participarem dos próximos.